Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Olá, segundo ano, olá, terceiro ano. Bem, gente, na aula passada eu expliquei para vocês que, na verdade, essas aulas de redação dessa semana se tratam de um aulão, né? Por quê? Porque os conteúdos de vocês estão convergindo, né? Ou seja, ao passo que vocês estão estudando conclusão no segundo ano, também estão estudando conclusão no terceiro ano, e eu ainda acrescento o fato de que as coisas que vocês precisam mudar terceiro ano é justamente a questão da proposta de intervenção, da conclusão. É nela que vocês têm que melhorar. Então, por isso que eu peguei o assunto do segundo ano, porque vocês no ano passado não tiveram acesso ao material do site, o material de vocês era outro. E então eu vou aproveitar duas coisas, né? Até porque não fazia sentido fazer uma aula de conclusão para o segundo e para o terceiro, sendo que o assunto é o mesmo, tá? Prestem atenção que ao término dessa aula eu vou falar quais são os trabalhos das respectivas turmas. Então, vamos lá. E aí, esse é o nosso último aulão conjunto. Na semana já seguinte, né, já será normal, cada turma com sua aulinha diferente, tá bom? Então, vamos lá. No parágrafo conclusivo do texto dissertativo, o autor deve apresentar uma proposta com ação efetiva para sugerir possíveis soluções para a problemática. A gente falou na aula passada sobre o capítulo 5, que tratava mais das conclusões para temas gerais. Agora a gente está falando aqui mais de proposta de conclusão para ações efetivas, tá bem? A proposta deve estar bem articulada às ideias debatidas no texto para que não ocorra contradição. Você falei na aula passada, estou só reiterando. O que você falou no seu texto, você tem que sustentar. Você não pode se contradizer, tá? Evitem isso. Às vezes pode parecer óbvio, mas acontece muito que surjam textos contraditórios. A solução ao problema proposto deve ser detalhada. Então, a solução que você vai dar tem que ser detalhada, exemplificada, né? Você tem que dizer qual é o passo a passo da sua proposta. E aí, gente, é preciso que se reconheça que o Enem, desde sua criação, propõe temas sociais para a sua redação, visando promover as discussões e reflexões importantes acerca do país e do mundo. Gente, o Enem, ele não vai falar dos lírios dos campos, ele não vai falar, como o dia está lindo, ele não vai dizer, escreva uma redação sobre como sobe o sol de Bom Jesus, né? É forte. Não. Você vai ter um problema e você vai ter que tentar resolver este problema. Então, o Enem traz questões sociais, pensando que vocês, como alunos, vão agregar alguma coisa, né, a essa discussão. E por mais que vocês se achem incapazes, por mais que vocês achem que não conseguem, existem muita, mas muita proposta de intervenção boa, pensada por alunos do ensino médio, até mesmo do segundo ano, que fazem a prova por, como é que eu vou dizer, por experiência, né? Então, assim, existe uma problemática que assola o país, né? Geralmente é uma questão social, e aí vocês vão ter que pensar em uma solução para essas problemáticas. E aí a competência 5 nada mais é do que o ponto principal dessa característica particular do exame, né, que é essa questão da proposta. Visto que ela exige que o aluno reflita sobre um problema apontado, né, você vai refletir sobre o problema, e construa uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, por favor, e promova a mudança efetiva na realidade. Gente, essa questão dos direitos humanos, às vezes vocês podem achar até que é óbvio, mas o que tem de gente que desrespeita os direitos humanos nas redações do Enem, vocês não fazem ideia, sabe? Então, assim, evitem extremismo, evitem colocar as questões meramente ideológicas de vocês no texto, evitem passar uma postura extrema, uma postura dura, uma postura árida. Sejam
o mais democrático possível. Lembre que a gente vive em uma democracia e esses ideais conservadores não são benquistos. Lembre-se também que o Estado é laico, meus amores. Tenham cuidado ao fazer a redação, porque é uma coisa assim tão... quando você para pensar, a redação do Enem, ela não é uma tarefa fácil. É por isso que todo mundo surta, é por isso que todo mundo quer adivinhar o tema, porque as pessoas querem tirar boas notas, mas isso pressupõe tanta coisa. Então, um conselho de uma professora de redação, já corrigiu o texto do Enem, vão sempre pelo viés democrático. Lembrem que eu falei na aula passada da questão da cidadania, tá bem? Então, vamos lá. Além disso, sendo no Enem, jamais cometa o erro de inserir informações novas na sua conclusão. Lembre-se que ela está aí para concluir o que já foi dito. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui? Você falou o tempo todo, vamos pensar que o tema é feminicídio, por exemplo. Você falou o tempo todo que as mulheres, que a culpa da morte é, por exemplo, da falta de assistência da polícia, por exemplo, da justiça, por exemplo, que as mulheres vão lá, denunciam, e mesmo assim, nada acontece com os agressores. Você não pode, no final do seu texto, se contradizer e depois dizer que há uma assistência para essas mulheres e elas morrem porque, sei lá, porque elas querem. Você não pode se contradizer. Então, aquilo que você disse, você tem que reiterar, não cancelar. Planejar a redação. Gente, eu sei que parece óbvio, mas quando você planeja o texto, você evita cometer erros básicos, pois a construção do seu texto vai ser baseada num roteiro que você mesmo fez. Ou seja, você roteirizou o seu texto e ele vai sair conforme combinado. É isso que fazem os atores, é isso que faz todo mundo. Os atores, os médicos, os professores, os juízes, todo mundo planeja o que vai fazer em termos de trabalho, em termos de estudo. E vocês também precisam pensar, por isso que eu dei aquela linha para vocês de projeto de texto, o que eu vou defender na minha introdução? Qual vai ser a minha argumentação, tá? Qual é a minha proposta de intervenção? Eu tenho que pensar em tudo isso antes de fazer o próprio rascunho, né? Planejar a redação, evita que você cometa erros na construção do texto e vai ser baseado no roteiro que vai transparecer as suas ideias. Outra coisa que eu já falei para vocês, não tem jeito, gente. Não, redação, não tem nada. Eu gosto de citar sempre um Cabral de Melo Neto, que parafraseou Thomas Edison, que não existe essa questão de, acordei inspirada e hoje eu vou escrever uma redação maravilhosa. Não. Tem a ver com prática. Como tudo nessa vida você melhora com a prática, você vai aprimorando com a prática. Então a escrita é a mesma coisa. Então você precisa praticar. Você precisa escrever 10 redações por dia? Não. Não precisa isso. Lógico, se vocês quiserem escrever 10 redações por dia para vocês se aprimorarem, não tem problema. Mas eu imagino que na conjuntura que vocês estão, não vai dar certo. O que você faz? O que eu fazia, por exemplo? Você pode escrever para você mesmo. Cartas, poemas, crônicas, desabafos, né? Você não está bem, escreva para si. E você vai escrevendo hoje, amanhã você revisa. Veja onde é que você está errando. É no uso de vírgula, é no estilo de escrita, é no SS, é na conclusão, é na argumentação. Então você vai escrevendo, vendo onde é que você está errando e tentando melhorar. Então, não tem nada a ver com inspiração, tem a ver com transpiração. Então, se você se esforçar, se você organizar os seus projetos de texto e você escrevê-los diariamente, vai ser melhor para você. Imaginem vocês que não têm afinidade nenhuma com a escrita, se deparando com uma redação do Enem. E aí você não tem a mínima afinidade com a escrita, você não sabe nem por onde começar, não sabe nem como é que pega uma caneta, né? Então, é prática. Lembre-se que redação é prática, ou seja, é preciso escrever e reescrever e aprimorar o seu poder de escrita. Todo mundo tem um poder de escrita. Vocês só precisam aprimorar ele, né, para que fique satisfatório a nível de uma redação de A1 do ensino médio, ok?
ok, meus caros? Estar informado a respeito dos acontecimentos recentes, temas educacionais, de saúde pública, cidadania, descobertas científicas. A gente já percebeu que o Enem, ele é totalmente, como é que eu vou dizer, imprevisível. Não tem esse negócio não tem essa máxima de ficar dizendo, eu vou tentar adivinhar qual é o tema do Enem, professora, não sei de onde, adivinha qual é o tema. Gente, não vá por esse caminho. Tente se preparar para você escrever sobre qualquer tema, né? Saiba lidar com os textos motivadores, como eu falei para vocês, né? Na aula passada, saibam dialogar. Essa aula foi para o terceiro ano. Como é que você vai dialogar com os textos motivadores? E tentem se informar em boas fontes, assistam jornais, leiam revistas internacionais. Quem tem domínio de inglês ou de espanhol, existe o The Guardian, né? Que é um jornal espanhol, e tem The New York Times, tem vários jornais, né, que dão as notícias, não há conflito de interesse. Tem o site do Senado, então procurem repassar informações verídicas, e vocês vão conseguir essas informações em lugares verídicos, em lugares que passam a informação correta. Não é qualquer informação de Facebook, de Twitter, de WhatsApp que vocês vão usar de base, não, meu povo. Então, vocês têm que ler. Não tem jeito. Principalmente vocês, aluninhos do terceiro ano. Vocês têm que ler, estudar e escrever. Ler, estudar e escrever. Tentem escrever sobre temas improváveis, por exemplo. Temas que vocês têm dificuldade de escrever, por exemplo. Se você não tem conhecimento sobre algum assunto, por exemplo. Eu não tenho conhecimento nenhum, por exemplo, de semiótica, digamos assim. Então, eu vou ter que correr atrás do prejuízo, eu vou ter que ler sobre semiótica para poder escrever. Se você não tem habilidade para falar sobre educação, vá além dos temas educacionais. Mas o fato é que você tem que escrever, né? E você tem que reescrever para você aprimorar a sua, né, escrita. É como dirigir, é como cozinhar, é como pilotar uma moto. Tudo depende da prática. E aí, falando em prática, vamos praticar. O segundo ano terá a incumbência de fazer, né, as atividades de sala e as propostas dos capítulos 5 e 6, ok? E você do terceiro ano, eu vou mandar proposta de intervenção, eu vou mandar proposta de redação para o grupo da sala, e vocês vão fazer e vão me mandar, vão escanear, não sei, vão mandar de volta no WhatsApp, como queiram. E também, quando eu lançar essa atividade, quando essa aula for ao ar, eu estipulo o prazo de entrega, tá? De novo, gente, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato. Usem os plantões para tirar a dúvida de vocês. E se tiverem dúvidas depois do plantão, entrem em contato, mas não deixem de otimizar o tempo de vocês. Aproveitem esse tempo de quarentena para vocês escreverem mais, lerem mais, né? Estudarem mais e pôr em prática a redação de vocês. Lembrem-se, pessoal do terceiro ano, que o Enem foi adiado e não cancelado, tá bom? Então, continuem os trabalhos de vocês e vamos ter fé que dias melhores virão. Por hoje é só. Dúvidas, falem comigo. Um grande abraço e até mais.